Olá, seres humanos, habitantes de Night City e de outras cidades distópicas do capitalismo tardio neste século XXI. Eu sou Daniel e este aqui é o Benjamin Silva, vulgo Benny. também conhecido como Benny. E hoje, né, mais uma vez, estamos aqui com o Crystal Cultura, o canal onde cristianismo e cultura pop se encontram, para falar de Cyberpunk Edge Runners, uma história muito intensa, muito bonita, mas também muito pesada. E nós queremos te mostrar o que é que ela falou com a gente, o que é que ela tem a ver com a Bíblia e também se você, como crente, deveria assistir ou não essa série de animação. Mas antes, o Ben tem um recado para nós. Temos aqui o patrocínio. O patrocínio aqui dessa semana e provavelmente da próxima, e talvez da próxima, é o The Bible Quiz. E eu vou deixar aqui o negócio assim, limpinho para ser bem rapidinho. Mas The Bible Quiz é um aplicativo para Android. Tem vários jogos para você aperfeiçoar seu conhecimento bíblico, para você memorizar alguns versículos. The Bible Quiz, baixe agora, vai ter aqui o link na descrição, vai ter um QR Code aí para você escanear e você pode baixar e joga aí, é gratuito. E que Deus abençoe vocês aí através desse aplicativo. The Bible Quiz! Level Quiz. É isso aí. Bom, gente, vamos lá. Cyberpunk Edge Runners. Nós vamos dar aqui o nosso resumo e depois falar se é para crente ou não, se tem contraindicações. Uhum. E depois a gente parte para o nosso comentário. Bom, essa animação que saiu em 2022, ela é baseada no universo de Night City, o universo do Cyberpunk 2077, que é um jogo de videogame que saiu pela, meu Deus, pela Uh, mesma, pelo Pro- mesmo, Project Red. a CD Projekt Red, né, que é Isso. o mesmo estúdio, não sei porque que me deu um branco agora, o mesmo estúdio que fez a série The Witcher, que é uma série muito consagrada aí, Uhum. e é um jogo considerado muito bom pela maioria das pessoas, um jogo com RPG de Ele ação. teve um lançamento conturbado, mas aparentemente Teve um lançamento bem ajeitaram. difícil, saiu muito bugado, mas hoje é considerado um dos melhores jogos da atualidade. Mas também é um jogo com bastante violência, bastante coisa que, enfim, que se pode questionar também, mas a gente não veio para falar do jogo, que inclusive eu pelo menos nunca joguei, Nunca joguei mas também. sim da série de animação que saiu baseada no mesmo universo, né? Mas não necessariamente com os mesmos personagens. E ela acompanha o Uhum. David Martinez, que é um jovem, digamos, de periferia dentro dessa cidade, que é a Night City, que é como se fosse uma megalópole no auge, assim, de realmente de um capitalismo em que não houve freios ao domínio empresarial, ao domínio das grandes corporações, né? Então ela é uma cidade totalmente dominada pelas grandes corporações. E ele é Uhum. apenas um cara pobre e também uma época já de alta tecnologia em que as pessoas modificam os próprios corpos com modificações para se tornar como se fossem ciborgues, né? E É, eles têm, todo mundo tem um chip que ele consegue botar informação diretamente na cabeça dele. seriam meio que implantes, né? Essas modificações. E essa história ela vai seguir o David Martinez. A mãe do David Martinez ela trabalhava como paramédica. Ela meio que trabalhava no mercado negro. Não sei se essa informação é falada mais na frente, mas ela trabalhava no mercado negro. Um dia ela chega a morrer, ela chega a falecer. E o David Martinez ele acaba encontrando algumas coisas, tá procurando as coisas dela, ele acaba encontrando um implante que ela, como ela trabalhava no mercado negro, ela tirava esses ela meio que roubava algumas coisas de alguns pacientes que ela atendia para tentar vender algumas coisas, mais para sustentar o filho dela, né? Ela meio que vendia algumas coisas no mercado negro para sustentar o filho dela. E aí um dia ele acha esse implante, depois que ela já falece, e aí ele, Marco, não tenho nada a perder, vou botar isso aqui em mim. Aí depois que ele adiciona esse implante, ele meio que ganha, né, meio que uma super velocidade, praticamente. Um negócio que é tão rápido que meio que para o tempo, por alguns segundos. E aí ele começa a sentir um pouquinho de como é de ter algo no seu corpo modificado a ponto de você não só está usando o seu poder natural, seus braços, seu peitoral, suas pernas, mas você está indo além do que é natural do seu corpo. E Aí, aí entra a em um, sensação de poder, né? De ter sim, o controle, de conseguir fazer coisas que as outras pessoas não conseguem. E ele que era justamente um cara pobre, que sofria bullying na escola, né? Que era socialmente rejeitado e tanto pela
pela sua atitude, que era meio rebelde, como pela sua situação financeira. Então ele encontra nisso uma forma de liberdade também. Logo depois ele encontra uma personagem chamada Lucy, e essa Lucy, ela meio que trabalha nesse, não é nem mercado negro, mas é como se fosse Eles são edge runners, né? Eles se envolvem com os edge runners, que são basicamente grupos de mercenários. mercenário, Então por isso que o nome é edge runners. E edge runners significa literalmente os que estão correndo na beirada, né? Edge é no limite. beirada, é a beira do abismo, né? Do precipício, de uma queda. Então eles estão vivendo justamente à margem da sociedade comum, à margem das leis e fazendo trabalhos sujos, basicamente, né? Trabalhos que precisam de alguma coisa ilegal, precisam obter alguma coisa, precisam roubar de alguém, precisam pegar uma informação para uma empresa rival, coisas desse tipo. E aí o David, quando ele consegue esse poder, ele começa a se envolver com isso para participar desses trabalhos e passar a ganhar também dinheiro e fama nesse mundo, né? Nesse mundo Uhum. paralelo da sociedade. Mas aí a gente vai para o. É para quem? É para crente esse show? Ah, tu começa aí, eu termino Complexo. aqui. Complexo. Ah, não. Bom, é, Esse é o. é, é. Não, eu queria dizer que, acho que de tudo que a gente já mostrou aqui, esse é o mais polêmico, com Uhum, certeza, para se recomendar a alguém que é cristão. Mas vai lá, começa aí que eu termino. é. Bom, a gente até então tem abordado obras relativamente seguras, sem muito conteúdo que seja explícito, mas Cyberpunk Edge Runners, apesar de ser uma animação, é uma animação bem pesada, tanto no ponto da violência como em alguns aspectos da nudez. Hum. Ela não é uma série que é sexual com muita frequência, no sentido de ter cenas de sexo, cenas desse tipo. Embora bem no começo apareça, acho que umas duas vezes nos dois primeiros episódios, Uhum, cenas sexuais, assim, de ato sexual, que mostra parte do corpo nu, né? Não chega a ser explícito, mas são cenas que para mim são desconfortáveis. Cenas que imediatamente eu pulei, né? Porque não tinha nenhuma relevância para a história. Porque nesse mundo eles têm, como eu falei, eles têm esses implantes, então eles conseguem botar chips colocando qualquer coisa na mente deles, inclusive vídeos, né? Como se eles estivessem uhum. diretamente vivendo isso. Então, existe também pessoas que compram pornografia ou cenas de violência para consumir dentro da sua própria mente, como se elas estivessem vivendo aquilo. E aí, isso não aparece com frequência, mas tem um personagem lá que é um cientista que esse menino conhece e ele consome isso, né? Então aparece assim, sendo bem rápido disso, dele consumindo isso, e aí o menino chega, né? É, E. o pior que essas cenas assim, que aparecem assim do nada, como eu falei, né? É muito do nada. Então, assim, Uhum. muitos filmes que tem cena de sexo, né? Geralmente ele Você prepara, né? antecipa, tá indo pro quarto e tal, você consegue, opa, É, vou pular agora. Isso aí é surpresa, né? Assim, do você nada não assim tem, espera. pum, a cena de sexo tá na tua cara já, e aí, tipo, e é tipo assim, uns 3 segundos, tá ligado? Então, assim, até pular, vou pular essa parte aqui, né? Tipo, começou e Tipo, acabou. nem praticamente nem dá tempo de pular, né? Mas então, assim, se você decidir assistir, o interessante seria talvez pesquisar onde elas aparecem para você não precisar ver, né? Embora, como o Ben falou, elas são muito rápidas. Então não é algo que está o tempo todo na sua experiência. O que está em relação à nudez é porque essa personagem, principalmente a Lucy, ela é uma hacker e eles hackeiam, como eles são todos tecnológicos, né? Então eles conseguem entrar com a mente deles em mundos virtuais. E eles fazem isso por algum motivo também, que eu acho que isso aí realmente foi só para uma desculpa mesmo. Eles fazem isso pelado dentro de uma banheira gelada, que eles têm que estar com o corpo muito frio. Então aparece ela frequentemente com os seios de fora, né? Assim, Tem- nessa. ta- ta- Talvez o sentido aí porque uma das coisas que todo computador, toda máquina, pegar, sei lá, servidor agora de IA, cara, tudo isso gasta muita energia. Não é nem porque o servidor gasta muita energia, mas porque ele tem que manter o servidor frio, que eles aquecem demais. Aí, talvez, aí seria meu chute aqui, talvez Não, hackear não, assim, tenha óbvio um que tem uma overheating, né? explicação dentro do universo, mas obviamente alguém inventou isso e, tipo assim, decidiu que os caras tinham que ficar pelados, né? Então, o cara Fica- pensou, eu vou fazer isso e vou botar os personagens lá pelados. Então, é uma coisa que eu não gosto. Algumas vezes aparece também eles conversando e ela
seminua e tal, né? Então Uhum, tem muita e tem cenas frequentes dela nessa situação. Mas poucas cenas realmente de. Não tem. Não, nem me lembro se tem cena de ato sexual fora essas que eu mencionei. Mas dos personagens, assim, na história, não lembro de ter. Tem eles conversando e a pessoa assim e tal, ou depois se veste, essas coisas. Mas tem com uma certa frequência, então já é uma coisa que já fica de sobreaviso, porque com certeza para muitas pessoas isso já é um não imediato, né? Tipo assim, não vou me arriscar a consumir isso uhum, e me deparar com essas imagens desnecessárias, né? E a outra coisa é a violência gráfica, que também em alguns momentos é bem extrema, uhum. feita para chocar mesmo, porque é uma série que também o tema é muito forte, né? E de certa forma até depressivo. Então combina com essa estética a violência que que acontece ali e você se assusta, né? Com personagens morrendo de repente ou com muito sangue, esse tipo de coisa. Então, assim, para mim até aí, quando eu falo em recomendar ou não, não é uma série que eu recomendo para qualquer pessoa, não é como as outras coisas que a gente já conversou. É algo que eu acho que tem temas muito profundos que a gente pode trabalhar, mas que realmente é uma avaliação individual se compensa você consumir para ter esses aprendizados, ou experimentar essa história. Ah, além de linguagem crua também, que vai ter, eu não lembro assim agora, questão de palavrão, a palavra específica, mas com certeza tem também, caso você tenha algum problema com isso também. E uma outra, última coisa que eu quero falar em relação a do É Pra Crente, que é uma mensagem, eu não sei se é uma mensagem, mas é um mundo muito desumano. E vai ter algumas pessoas aqui que vão dizer que a Hollywood está fazendo muita coisa que ela é desumana para realmente desumanizar as pessoas no mundo aí. E essa série, ela é muita, ela tem um pouco disso, de, por exemplo, o David, o David, ele vai andando pela rua e, cara, tem literalmente pessoas na rua, tá ligado? E aí, talvez eu tenha que Não fazer um blip. explicitamente, né? Mas Não, não, tem literalmente pessoas assim com uma máquina no. Eu vou dar uns blips assim, né, obviamente, nessa parte. Ou talvez tu fale essa parte um pouquinho melhor que eu. Mas que tem negócio assim, eles estão literalmente vestindo um negócio que é como se estivesse fazendo. Enfim, vai ter um bocado de blip aqui. Tem essa visão de, cara, tá tudo ruim, tipo, não tem esperança. E essa visão de não ter esperança, eu não vou dizer que é antibíblica, mas a gente vê, a gente entende, né? Que você lendo a Bíblia, a gente entende Deus é a nossa esperança, Deus é quem realmente traz luz para esse mundo, mas é, é, algumas pessoas elas podem ver, né? Ah, não, realmente o mundo tá mal, realmente o mundo tá assim, tá para baixo. E talvez se você consumir muito isso, você acabe tendo essa visão de que realmente não tem muita esperança. E ele traz essa visão, que é parte da história, né? Eu falo mais para não te botar para baixo, que como eu falei, não é uma mensagem, mas tem muita série, tem muita coisa que meio que desumaniza ou mostra a sociedade como algo sem futuro, que não tem. E aí, às vezes me abala um pouco, vou ser bem sincero. esse negócio da desumanidade, eu vejo que provavelmente quem criou essa série talvez fez realmente com essa perspectiva de que não tem propósito, né? Que, enfim, que as coisas não têm sentido, que só tá piorando. Mas eu acho que é aí que a gente vê a limitação de uma visão secular de mundo nesse aspecto, né? De uma visão pessimista. E aí, para mim, de certa forma, tem algo de positivo em assistir nesse aspecto, né? Porque a gente identifica pelo menos uma parte da história, só falta completar. Porque a Bíblia já diz isso, que o mundo jaz no maligno, que as pessoas vão ficar cada vez mais com o coração duro, cada vez mais arrogantes, orgulhosas, pensando nos próprios interesses. E, e é exatamente isso que essa obra ressalta, né? E ela vai de encontro com a tendência de algumas pessoas hoje de achar que vai tudo melhorar, que elas conseguem consertar o mundo. Enfim, essa visão mais progressista das coisas, de que a gente vai avançar como sociedade cada vez mais.
eu vejo como, de certa forma, positivo esse aspecto, só que eu acho que existe uma mentalidade ali existencialista, de que é isso mesmo, então a gente tem que construir algo diferente. Só que, como a gente vai ver ao longo aqui do vídeo, se for na nossa força, a gente vai sempre falhar, né? Então, fechando essa parte do É Pra Crente, bom, eu pelo menos diria que depende. Acho que tem muita coisa profunda para tirar da animação, mas é preciso ter muita sabedoria para entender se é o seu momento de assistir ou não. E desde já eu já digo que não recomendo para adolescentes, recomendo realmente para adultos. É uma série realmente muito forte e que acho que é importante estar já com um olhar formado e maduro para não cair também, nem ser levado por algumas coisas e nem cair no nas imoralidades ou se deliciar com a violência, que eu acho que ela não é para se deliciar, mas ela é para chocar e trazer alguma reflexão. Então vamos lá. E aqui acredito eu que um dos problemas que eu. Problemas não, né? Uma das coisas que eu consegui tirar, né? É o que acontece na vida de David na história. E spoilers aqui, que eu vou falar do final. Ah, mas David, ele. A partir do momento que ele entra pro Edge Runners, né? Ele vai usando esses implantes no corpo dele. Ah, e dando aqui também um pouquinho mais de contexto. Quanto mais você coloca esses implantes, mais o personagem vai entrar no modo. Como é que é? Cyber psychosis, coisa assim, né? É, cyberpsicose, né? Você vai enlouquecendo, basicamente, você vai perdendo noção da realidade por conta Você vai da perdendo meio que quantidade de sua implantes humanidade. tecnológicos. Você vai tirando a sua humanidade, você vai colocando mais máquina, IA, ou sei lá, e você vai ficando menos humano, digamos assim. Só que, E geralmente o que acontece com isso é que o cara ele termina virando uma pessoa sem noção da realidade e extremamente violenta e perigosa, né? Que sai matando gente na rua, achando que todo mundo tá querendo matar ele, essas coisas. e muitas vezes a pessoa ela dá meio que um zoom out. A mente dela do nada vai para outro lugar, completamente diferente. Então, assim, agora assim, né? Por que eu vou colocar implante que eu vou ter essa psicose? Porque esse implante vai me dar habilidade, poderes. Então, fica mais rápido, fica mais forte, fica mais. Você consegue ver através de paredes, você consegue hackear as coisas mais fácil, mais rápido. Então, você vai obtendo essas habilidades, só que, obviamente, tem uma coisa que eu gosto de universos, né? Quando a coisa tem balanceamento, né? Porque se você fosse assim, né? Ia ter um personagens assim que ficariam mais forte sempre, né? Então, ainda bem que tem algo que balanceia, né? É, 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 você pode usar isso aqui, mas aí tu tá perdendo isso aqui. Então, o David, nessa história, ele vai indo atrás, né, desse poder, ele vai vendo o quanto isso é bom, o quanto isso dá prazer a ele, o quanto das coisas que ele consegue através disso, através dessas implantes, e ele vai sentindo prazer nisso, ele vai querendo mais e mais e mais. E tem um ponto da história que ele tem praticamente tudo que ele quer, sabe? Ele tem dinheiro, ele tem a mulher da vida dele, que é a coisa que ele queria, tem dinheiro, tem status, o cara tem tudo. E ele é forte, ele é. Mas ainda assim ele continua adicionando mais e mais. Uhum. Ele não fica contente, ele não está contente com o que ele tem, por mais que ele tenha tudo. O que me vem à cabeça, né, é que ele está querendo preencher um vazio no coração dele. Ele está querendo preencher Uhum. algo na vida dele. E tem aquela famosa frase, né? Todo mundo tem um coração, todo mundo tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Só que e David está querendo preencher esse buraco com coisas mudando, com dinheiro, fama, com poder. Só que esse buraco ele nunca é preenchido e ele vai entrando nesse loop de tentar alcançar algo que ele não alcançou ainda, isso, né, começa a se tornar a sua queda. Tem alguns personagens da Bíblia que passaram por isso, um deles é Salomão, que Salomão ficou extremamente rico, teve muitas mulheres, e meio que depois de conseguir tudo isso, ele meio que não, ele conseguia perceber que todas essas coisas não levavam a nada. Eram como se fosse areia ao vento ou algo assim do tipo que fala. Ah, não tem importância. E no final do livro, né,
Acho que tá nos últimos versículos, acho que tá um dos últimos dois versículos. Eclesiastes. Isso, Eclesiastes, o último capítulo, acho que é o segundo versículo antes do último, que ele fala que, meio que depois de tudo que ele passou, de tudo que ele viu, temer a Deus é o que realmente é essencial ao homem. É. Eclesiastes é um livro muito lindo e muito triste também da Bíblia, né? Porque é o tempo todo um grande sábio que é Salomão, no auge da sabedoria dele, provavelmente já na velhice, falando assim: olha, eu fiz tudo isso, conquistei tudo isso, e tudo é vaidade, tudo não serve para nada. E no final ele conclui: rapaz, a vida serve para você honrar a Deus e viver os frutos do seu trabalho, na simplicidade, né? Ele volta à simplicidade, depois de ver toda a sabedoria de estudar tudo, de ver, de ter grandes palácios e conhecer rainhas e fazer todo tipo de coisa, ele chega a essa conclusão, de que a vida é para você viver para Deus e para viver de forma simples o fruto do seu trabalho. E eu acho que isso é exatamente o oposto do que acontece no Cyberpunk, né? Porque o David ele fica justamente muito orgulhoso e quando tu falou aí de como ele vai se viciando e tendo prazer em ser cada vez mais poderoso e colocar cada vez mais implantes, desde o primeiro implante que ele coloca, ele já percebe que ele é diferente, porque ele consegue se adaptar com certa velocidade e tem gente que não aguenta nem o primeiro, porque ele já Uhum, coloca um implante de nível militar, profissional, não é uma coisa uhum, assim leve. Então o pessoal começa a falar, olha, você é especial, e ele começa a dizer, eu sou especial. Ele começa a se achar superior aos outros. E a gente achar que a gente é diferente dos outros, a gente começa a se comparar e dizer assim, não, isso acontece com todo mundo, mas comigo não vai acontecer. E o próprio Salomão, que tu citou nos provérbios dele, ele escreve que, Provérbios 16:18, que a soberba precede a ruína, ou que o uhum. orgulho precede a queda. E lá em 1 Coríntios também, 10, Paulo escreve assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. E isso é uma coisa que a gente fala muito lá na nossa igreja, porque quem acha, eu brinco assim, rapaz, se tu tá se achando demais, Deus vai te passar uma rasteira já já, viu? Mas não é porque ele não gosta de você, mas justamente porque ele gosta, pra ele te lembrar, ei, mas tu pensa que tu é quem? Tu tá achando que tu é quem pra tu achar que só tu não vai sofrer consequência de nada, que só tu vai alcançar tudo que tu quer, que só tu vai poder fazer tudo que todo mundo faz e quebra a cara, mas contigo vai dar certo. E aí é muito engraçado porque quando ele entra nesse mundo, o líder da gangue dele lá, dos mercenários, o Maine, ele é justamente um cara que já está bem avançado nessa vida, que Uhum. já está cheio de implantes, é muito forte, muito poderoso. E ele está justamente começando a enlouquecer, começando a ter momentos que ele perde a razão, que ele não vê nada, que ele pensa que uma pessoa amiga é um inimigo, tenta matar alguém que é amigo deles. E o David fica tentando ajudar ele e fazer ele parar, mas ele vai até o fim e aí acaba morrendo. E aí o David vê isso, presencia isso, mas assim como a gente faz muitas vezes, ele escolhe cair no mesmo buraco que ele vê alguém caindo. Porque O ele comigo acha vai que ser ele diferente, não né? vai cair. É. Ele acha que só ele. E aí eu vejo muito assim, como em cada pecado, e às vezes alguns que são mais viciantes, é mais fácil identificar drogas, sexo, e também no crime, né? Tudo que envolve desejo, conquista, poder, a gente sempre acha que pode ir um pouquinho mais perto do limite, né? Então, aquela coisa, só essa corrupçãozinha aqui para eu me dar bem, não faz mal, e aí começa a cada vez você ir um pouco mais longe. Ah, vou só fumar esse aqui, porque eu sou forte, eu não sou que nem esse povo que se vicia por qualquer coisa e tal. E aí, quando você menos vê, você já tá no abismo, na beira do penhasco, prestes a cair no fundo do poço. E eu acho que essa é uma grande tentação de todos nós, achar que só a gente não vai sofrer as consequências dos nossos pecados. Ah, o David também, nessa busca, né? Eu diria que ele foi alguém que nunca conseguiu. Ele estava atrás desse poder e tal. E eu acho que nesse processo ele nunca teve paz. Paz na Bíblia, né? Essa palavra vai ser shalom. E a tradução de shalom é estar completo. É sentir cheio, mas cheio de Deus. A Paulo, né? Paulo, lá em Filipenses, ele fala que
a paz que transcende todo entendimento. E ele fala isso, cara, sem nada. Paulo não tem nada. Paulo tá preso, já foi apedrejado, já foi chicoteado, e ele entende o significado de paz, de realmente estar completo, ter um, Uhum, de estar se tornando meio que um. Quanto mais você estuda, você aprende de Deus, você vive fazendo a vontade de Deus, mais você consegue entender um pouco de quem Deus é. E Paulo, ele tá entendendo isso, sem nada. Já o David, ele tinha tudo e estava completamente distante uhum. de qualquer paz que ele poderia ter. Ah, Cara, eu penso muito, dentre vários personagens, no Rei Davi, sabe? A gente até fez um vídeo recente sobre o filme do Davi, né? Mas Davi, justamente quando ele era só um pastorzinho de ovelha simples e humilde, ele foi o homem que teve mais fé em Deus, que confiou, que honrou a Deus. E quando ele se torna um rei que tem tudo que ele quer e mais do que ele precisa, ele cai num pecado terrível porque ele quer ainda mais. É muito louco isso, né? é Quando ele não louco. tinha nada, ele teve a opção de matar o rei e tomar o lugar dele, e ele diz: Não, eu vou honrar o ungido do Senhor. E aí, quando ele virou o rei finalmente, por direito, aí ele pega e cobiça a mulher do próximo que ele vê se banhando. E a Bíblia diz que é uma época que os reis costumavam sair à guerra, ou seja, é como se dissesse assim, é uma época que ele deveria estar em batalha, deveria estar defendendo o seu reino, deveria estar trabalhando de alguma forma, né, pelo seu povo, e ele está lá no palácio enquanto o seu povo está guerreando. E ele vê aquela mulher, Batseba, e por ele deixar o pecado entrar no coração dele, ele vai, não só toma ela, adultera, né, toma ela do marido que está na guerra, depois chama ele e arranja para ele ser assassinado, né? Dá um jeito de ser colocado na linha de frente para morrer na guerra para que ele possa tomar a mulher. E depois Deus vai e confronta ele, né? Naquele pecado. E o que eu vejo nisso é que é exatamente aquele versículo que eu falei. Ele não prestou atenção na brecha, né? Que ele deixou. Não precisava ser uma coisa grande. Ele nem, ele, aquela coisa para eu cair no abismo. Eu não acordo e eu tô na beira do abismo. Eu vou dando um passo de cada vez na direção do abismo, né? Então ele foi tomando pequenas decisões e assim como o Davi, o David, né? O Davi Martinez lá do Cyberpunk, ele faz a mesma coisa. Ele não acorda e de repente ele tá quase um ciberpsicopata, né? Ele tá quase enlouquecido. Ele decide colocar uma coisa, depois outra. Ele decide buscar mais poder. Ele decide continuar nessa vida dia após dia e cada vez se modificando mais, e eles usam drogas, né, para tentar segurar o efeito dessa cyberpsicose. Mas quanto mais implantes você tem, mais drogas você tem que usar. Então ele começa a ficar resistente a essas drogas, começa a não conseguir aguentar mais, até que ele não consegue mais voltar, né? E eu vejo isso como, além da questão, além da questão do orgulho, a ilusão de que a gente está no controle de alguma coisa. E isso acontece muito quando a gente não reconhece a soberania de Deus na nossa vida. A gente pensa assim, eu posso parar quando eu quiser. E aí a gente, talvez quem esteja assistindo, pensa assim, mas eu nunca usei droga, eu nunca saí pegando mulher por aí, sei lá, não sou viciado em pornografia, eu nunca cometi nenhum crime. Mas, cara, pode ser comida, pode ser uma compulsão alimentar, né? Pode ser qualquer coisa que tu acha que tu tá no controle, porque tu pensa que até aqui tu consegue ir. Mas aí, eu sempre digo isso quando eu aconselho alguém, né, em alguma área assim de luta. Cara, se tu tem um limite que tu ultrapassa com frequência, tu não pode ficar andando na ponta do limite. Ou seja, tu não pode ser um edge runner, né? Tu não pode estar correndo na beira do penhasco. Se tu tem esse limite que tu não quer ultrapassar, então tu fica quilômetros longe desse limite. Porque a gente nunca acha que vai passar, mas aí a gente vai dando um passinho cada vez mais perto do limite, achando que a gente é bom o suficiente para parar na beira do penhasco. eu quero até dar um exemplo aqui de que aconteceu comigo, né? Em relação a isso. E eu tava vacilando na igreja, tava achando que tô no controle, tá ok. E algumas outras pessoas na igreja estavam sabendo, estavam cientes do que estava acontecendo, só que ninguém tinha vindo falar comigo ainda. E aí eu venho aqui fazer esse pedido para, se você vê que tem um irmão seu, tem algum irmão na igreja que está vacilando e talvez esteja nesse caminho aí, como eu estava, de que
não, eu tô fazendo aqui, eu tô errando aqui, mas não tô errando tanto, assim. Ou eu tô aqui, mas tá no controle aqui. Ainda eu acabei entrando no erro de mentir pra si mesmo. Eu tô mentindo pra mim mesmo. Eu tô eu tô pecando, mas não tá tão errado assim. E aí, Uhum. graças a Deus, que Deus enviou alguém para vir falar comigo e falar: Ei, Ben, tu tá errando aqui, cara. Tá vacilando aqui. E então é só meio que. Às vezes a gente entra nesse erro de mentir para si mesmo. De, cara, não, eu consigo, Uhum. eu consigo conseguir até aqui. Quando isso acontecer, muitas vezes o fato de outra pessoa chegar para você e falar: Ben, isso aqui tá errado. Aí ele fica: É verdade. Eu tava mentindo para mim mesmo. E às vezes uma verdade vindo de fora, alguém, um irmão, se possível, não um irmão chegado, melhor ainda, mas alguém chegar pra ti e falar, cara, você tá fazendo errado, melhor acabar com isso aqui. E aí volta, a gente meio que é um choque de realidade, você fica, é, eu de fato não tenho controle, eu de fato estou manipulando a situação para talvez evitar um termo aqui ao acolá, de que as pessoas podem me queimar, eu não fiz isso aqui tudo, mas eu só fiz isso aqui. Cara, se você vê um irmão tá vacilando e você conhece ele, vá lá, conversa com ele em off, obviamente, né? Você conversa com a pessoa separado. E, cara, ó, isso aqui, tô vendo isso aqui acontecendo. Enfim, né? Você tem uma conversa e, se Deus quiser, Deus vai agir nesse momento aí, que pode ser sendo bem sincero, salva a vida. O oposto disso seria você ver alguém errando e você comenta pelas costas. Ou só, Uhum. enfim, que acontece muito em igreja, Sim. infelizmente. Então, de fato, você tá vendo o irmão pecando, cara, em amor, falar, conversa com ele. E pro cara que tá nessa situação, né, que tá se afastando, achando que tem um controle, seja em que área for, e às vezes até isso, né, não tô indo pra igreja, não tô lendo a Bíblia, mas eu ainda tô no controle, eu ainda consigo viver longe do pecado, é só porque é uma fase aqui, porque aí começa a se justificar com coisas da vida, com correrias que impedem a gente, né, de viver aquilo que Deus quer pra nós. Mas eu até coloquei aqui uma diferença entre controle e domínio próprio, porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Então ele é o agir do Espírito Santo para que eu não seja dominado pelas minhas ambições e desejos da carne, né? E o controle é o contrário, é um pecado. É uma tentativa de eu ser Deus na minha vida, de eu achar que eu sou soberano sobre tudo quando o soberano é Ele. E quando eu faço isso, eu acabo caindo nas armadilhas do inimigo de Deus. Porque é justamente essa armadilha que ele nos fez, né? Desde do Éden, né? Olha, vocês vão ser igual a Deus. E a gente quer isso, a gente quer estar no controle, mas não para glorificar Ele, mas para nos glorificar e achar que nós somos fortes o suficiente para vencer as armadilhas do mal, né? E as armadilhas que o nosso próprio coração cria. Uma última coisa que eu queria comentar é que esse desejo dele de transcender a humanidade, se reinventando, se transformando o tempo todo, eu acho que ele se traduz numa busca constante por uma perfeição idealista, né? Uma perfeição, no caso dele, do corpo. E que ele acha que vai ter uma mente perfeita para aguentar esse corpo perfeito. Então, como o corpo humano é limitado, é decadente, se destrói, se degrada com o tempo, então ele quer ultrapassar todos os limites. E isso, para mim, também é uma forma do pecado de Gênesis. Ele quer ser como Deus, aquele que é eterno, aquele que é invencível, aquele que é todo-poderoso. E ele não consegue, né? Porque ninguém consegue. Tem até um cara lá na animação que é o único cara que conseguiu, assim, o cara que chegou mais longe, né? De quase totalmente um robô, né? Mas esse cara ele vira simplesmente uma máquina de matar, que só mata gente por dinheiro e não tem mais uma vida de plenitude. E acho que é isso que a gente faz quando a gente tenta ser mais que um humano, ser melhor que um humano, a gente acaba se tornando menos humano, né? A gente perde a nossa humanidade. E é óbvio que acho que não tem ninguém atualmente. Aliás, deve ter alguns loucos aí, mas querendo virar ciborgue ou transcender a humanidade nesse sentido, né? Mas eu vejo isso como uma coisa simbólica, né? A ficção científica, frequentemente, ela é um simbolismo extremo daquilo que a sociedade comum está vivendo. E qual é o comum? É eu tentar de alguma forma transcender as limitações humanas para eu alcançar o poder, a glória, a invencibilidade que Deus tem. Então, se eu não posso fazer isso com o meu corpo,
Alguns tentam assim, o, o cara que ele trabalha o corpo dele para ser o cara mais forte, mais musculoso que existe. Aí ele cultua a beleza dele, a força dele, o tamanho dele, né? Mas até o maior dos halterofilistas, pro Schwarzenegger, por exemplo, né? O cara que já teve uns músculos assim que é inacreditável. Teve músculo que ninguém sabia nem que existia, praticamente saindo dele. Mas esse cara hoje é um senhor idoso que já perdeu muito disso. Porque é impossível lutar contra a degradação do seu próprio corpo. Em algum momento você vai perder, em algum momento todos nós vamos morrer e vamos nos deparar com algo que ninguém é capaz de vencer, a não ser Cristo, né? Que venceu o aguilhão da morte, que venceu a ameaça final da morte, que é o medo de todos nós, né? Então, eu acho que existe algo de instintivo no David de querer vencer esse medo da sua própria mortalidade, da sua própria pequenez, das suas limitações humanas, se modificando daquela forma. E cada um de nós tenta fazer isso de um jeito. Alguns malhando o tempo todo, outras, muitas mulheres principalmente, mas homens também, fazendo muitas cirurgias plásticas para tentar mostrar que não estão envelhecendo, mostrar que ainda são suficientes. Cultuando a beleza, outros cultuando outras habilidades que eles têm, ou cultuando o dinheiro e achando que de alguma forma isso vai validar a existência delas por mais tempo, vai validar o tempo de vida delas nesse mundo. Mas uma hora tudo isso se esvai e sobra só o nosso coração. E eu, ao contrário de toda essa tentativa de ser forte, de ser supremo, de ser todo-poderoso, o apóstolo Paulo ele escreve sobre todos os sofrimentos que ele passa, o espinho na carne que ele enfrenta, os ataques de Satanás na vida dele, e ele como alguém que foi perseguido, que foi atacado de diversas formas, e que é também é, atormentado pelas próprias lembranças de quem ele era antes de conhecer a Cristo, que era um assassino, um perseguidor de cristãos. Ele diz que recebe de resposta de Deus lá em 2 Coríntios 12 assim: não vou tirar esse espinho de você, não vou tirar esse sofrimento, porque a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele fala assim: então eu vou me gloriar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque elas vão mostrar a força de Cristo nele. E ele diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu acho que essa é a mensagem revolucionária de Cristo, que vai contra todo esse desejo da sociedade de se mostrar forte, poderoso, grandioso, de fazer o seu nome conhecido e glorificado, e que no final só termina em perdição. Essa resposta está em Paulo, quando ele diz: quanto mais fraco eu me coloco, mais forte eu me torno em Jesus, porque o poder dele flui através de mim na medida que eu anulo a minha natureza pecaminosa e deixo o Espírito Santo agir no meu lugar. E esse próprio Paulo, ele também escreve a Timóteo: olha, eu acho que é para Timóteo, que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade em tudo é proveitosa, né? Então, não é que não seja importante a gente cuidar do nosso corpo, a gente se manter saudável, pelo contrário, isso é importante na medida que a gente glorifica a Deus, vivendo mais tempo e melhor e podendo servir melhor a Ele, estando saudável, estando se alimentando bem, fazendo exercícios. Mas quando isso se torna uma obsessão de poder e de glória para mim mesmo, aí eu começo a me perder e querer ser o Senhor da minha própria vida. Eu ia comentar, mas isso é muito, isso é muito rápido. Começo, meio, Foi mal, fim. macho. Nem dei uma chance pra tu falar alguma coisa. Pensei que tu ia Não, me não, não, interromper se não. tivesse algo a dizer. Não, eu ia, mas eu não tinha muito, Pois não. fala. Não, é tipo assim, eu falo assim, eu ia se eu tivesse. Mas a única coisa que eu tenho que para dizer é essa questão de que eu até quando eu preguei ah, no, no último domingo, depois de ontem, antes de ontem, no domingo antes Depois de ontem. no, no- Hoje. hoje, né? No último domingo sem ser o de ontem. Enfim, whatever. Quando eu preguei lá, eu falei de três coisas que a gente usa, que a gente acaba substituindo Deus, né? Falei muito sobre idolatria. E aí eu falei lá das três coisas que a gente usa muito para substituir é dinheiro, que é algo que traz paz, que traz conforto. A segunda coisa foi o que a gente usa, como a gente usa o nosso tempo, e aí eu coloquei o celular como algo que também substitui Deus. E a terceira coisa foi nós mesmos. A gente, nossos desejos, como meio que dizendo, e nesse talvez aí, talvez incluindo o Cyberpunk, seria a gente olhar o nosso corpo e ficar, ó Deus, o que tu fez aqui
tá bom, mas não foi. Eu posso melhorar, eu consigo testar melhor, eu consigo talvez aí aperfeiçoar essa tua versão aí que tu fez, mas eu vou fazer uma versão melhor. Mas eu preguei mais no sentido da vontade, né? A gente colocar nossa vontade acima de Deus. E aí por isso que eu não acho que encaixaria tanto. Então eu cheguei a pensar em algumas coisas, mas não acho que encaixaria tanto. Por isso que eu não falei nada. Eu pensei que tu já tava falando, mas aí tu desfalou agora. Ah, Eu acho que faz sentido, sim. então é isso, pessoal. Cyberpunk, de novo, a gente recomenda, mas com muitos Muitas caveatos, ressalvas. muitas ressalvas mesmo. Mas eu acho que até na nossa review, a gente não falou muito de é bom, a história é boa, sei que lá. Eu gosto muito, eu acho que os personagens são muito bons. Ah, o David, a Lucy, tem uma Rebecca, se não me engano, tem o Manny também. Cara, são personagens bons que Uhum. é uma coisa que eu sempre noto em toda história que é boa. Personagem bom, ele tem caráter, mas também tem falha. Uhum. Então, e assim, porque aí isso humaniza o personagem. Por mais que a gente tenha falado muito de desumanização. Cara, são personagens bons. Tem personagens que têm altos e baixos, personagens que fazem a história fluir. E a história é boa, cara. O final da série é muito boa. Então, recomendo como história. Tem coisa a se tirar da história. Você vê a falha humana, a queda. Mas, de novo, muitas ressalvas aí. Tua nota? Tem Cara, nota? nota, né? Nem pensei, bicho. Mas, cara, deixamos pro final, né? Mas minha nota, cara, deixarei um 8,5. Acho que 8,5 tá bom demais. Muito, muito bom, muito bem Beleza. feito. Eu acho que a gente falou lá no começo, quando não estava dando muito spoiler, sobre essa desumanização, mas eu quero deixar claro que, no meu entendimento, essa parte aí, é, a mensagem da história me parece ser que não vale a pena fazer isso que os personagens fizeram. É uma história de tragédia, não é uma história tipo assim, olha, busque poder, busque sexo, busque ser grandioso, busque ser contra a lei. Não. Acho que a história mostra uma sociedade que já está ruim. Mas o cara também não fez boas escolhas ali, né? E por mais que o sistema não ajudou, ele também teve oportunidades de trilhar outro caminho e ele não quis. E isso leva ao final à tragédia dele, que já estava anunciada, né? Porque ele já sabia, de certa forma, que isso iria acontecer um dia. Então, nesse aspecto, eu acho muito profundo, os personagens são muito bem trabalhados. Eu acho que eu daria um 8. O roteiro é muito bom, e para mim o que tira um pouco, aí é pessoal mesmo, essa nota é bem pessoal, não é uma nota assim pela qualidade, acho que a qualidade é muito alta, a animação é muito bem feita também. Esses elementos, né, de violência muito extrema e outros elementos aí que a gente falou, para mim tiram um pouco por conta dos meus valores pessoais, né? Mas então aqui eu tô dando a nota com base nos meus valores pessoais, não no que eu acho da qualidade. Talvez a qualidade em si, isoladamente, eu daria até uma nota mais alta. Mas do quanto eu apreciei a obra, seria mais ou menos um 8. Que, Ah, apesar dessas coisas, me impactou bastante e me fez ficar pensando sobre a história, né? Que não é toda obra que consegue fazer. acho que quando a obra faz você pensar, bom demais, né? Você pensa, você conversa com alguém sobre e tal, e debater um pouquinho, talvez. E outra coisa que também, que eu acho que fica fácil de recomendar, né? Que são 10 episódios só. Então, é curtinho, você Uhum. tem, talvez em 3 noites aí você termina a série. Cada episódio é 20 e poucos minutos, então assim, flui muito, muito, muito rápido. Então, se inscreva aí, tá aí o botão de se inscrever aí, dá o like aí, se puder hypar. Eu acho que esse vídeo não pode nem hypar ainda, porque acho que nosso canal é pequeno. Mas, se puder compartilhar com os amigos aí, fica aí o nosso pedido. E que Deus abençoe. Cristo é Cultura, Deus mais. abençoe. Eu vou tentar comprar alguma luz aqui, porque anoiteceu e ficou escuro que só. Mas acabou com minha imagem aí, a metade do vídeo. Valeu, galera. Ops, valeu. Deus abençoe. Valeu, valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.